Oi! Bom, primeiramente uma boa tarde a todos. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui no palco da Campus. E hoje, falando para pessoas tão seletas, incríveis. Então, obrigado por estarem aqui. Então, fico muito honrado com a presença de cada um de vocês aqui. E hoje, ao som de Guns N' Roses, nós vamos falar e debater um pouquinho sobre a IA, Seu maior aliado ou seu inimigo? Qual que é o papel da IA na cibersegurança? Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, para a gente poder bater esse papo aqui, que é um tema que eu adoro, especificamente. Bom, e para a gente poder falar sobre isso, deixa eu ver se... Acho que... Não sei se tem pilha aqui. Acho que eu conectei. Vamos conectar de novo aqui. Espera aí. Muita calma nessa hora. O que é, gente? Ao vivo é assim mesmo, Vamos ver se vai. Vai não, mas eu tento aqui. Erro não. Bom. Deixa eu ver aqui. Tentar aqui de novo aqui. Às vezes... Vamos ver se vai agora. Agora foi. Bom, então vamos lá, Deixa eu me apresentar um pouco, Eu sou o professor Stephanie Mendes de Souza. Mas fala Stephanie assim, o pessoal pensa que é uma loira linda de olhos azuis, Não é. É esse bigodão que vos fala aqui agora, tá? Bom, eu tenho falar um pouquinho da minha formação. Eu tenho algumas formações, algumas graduações, pós-graduações, certificações internacionais, Minha área é na área de cibersegurança, Hoje eu estudo bastante a inteligência artificial, dentro da cibersegurança. Esse é o meu foco hoje de pesquisa, é o que eu trabalho também enquanto consultoria. Tenho muitas certificações, Mas de todas elas, essa é a mais difícil de tirar, ser pai. E olha que essa eu estou suando cada vez mais, para tirar aqui. E vocês são pessoas privilegiadas, porque é a única vez que eu mostro a foto das minhas filhas. Vocês nunca vão ver as fotos dela nas redes sociais, também não nas minhas. Então, sintam-se privilegiados de ver essas duas gatinhas. E tá minha cameraman, tá me filmando aqui. Bom, beleza. Apresentações feitas, vamos fazer um ponto de reflexão, E aqui eu trago o seguinte, que é algo que eu sempre digo para os meus alunos, A inteligência artificial, ela realmente tem sido uma ferramenta incrível nos últimos 10 anos para a humanidade. Porém, quando trazemos para o contexto da cibersegurança, ela pode se tornar uma ameaça se usada de forma imprudente ou criminosa. E essa é uma reflexão muito interessante, porque a gente, às vezes, pode estar usando de forma criminosa sem saber. Mas vamos entender, tá? Como então que a inteligência artificial ela pode ser aliada, Mas para isso a gente precisa entender alguns conceitos que eu tenho certeza absoluta que vocês, muitos de vocês já sabem, e eu trouxe 3 aqui, O que é, como funciona, e aonde ela é aplicada, a inteligência artificial. E a inteligência artificial, do que é, nada mais é do que a capacidade de um sistema ou máquina de imitar o comportamento humano, de modo que ele pode aprender
resolver problemas e tomar decisões. Ponto. Né? Essa é a forma mais simplificada de IA, né, que eu já encontrei. Claro que a gente poderia aprofundar, evidentemente. Bom, mas como funciona? E de uma forma bem simplificada, também eu encontrei o seguinte, nada mais é utilizar o algoritmo de aprendizado de máquina, nosso famoso Machine Learning, né, através de um processamento de dados para identificar padrões e aí, assim, tomar decisões. Beleza? Isso, como funciona? Então, se a gente pegar o ChatGPT, é assim, né? Eu tenho uma supercalculadora de palavras, ela entende como funciona o padrão e, com base no seu prompt, né, ele te dá a resposta, a informação. Né? E aonde ela é aplicada? E aí é onde eu digo, né? Eu sempre falo que a inteligência artificial ela é transversal. Transversal. Por quê? Porque ela aplica em todas as áreas. Saúde, gestão, tecnologia, direito, a parte do agro, em todas as áreas. Tá? Todas as áreas. Por isso que ela é transversal. Mas e quando trazemos para a parte da cibersegurança? Aí é um ponto de atenção que é o que a gente quer falar aqui. Né? E quando a gente traz na parte de cibersegurança, né, eu trago 3 pilares que eu acho muito importante que a gente hoje entenda para que a gente possa estudar, né, e trabalhar sobre isso. Né? A parte de detecção de ameaças, a parte de automação de tarefas e a parte de análise de dados. São 3. Tá? Na parte de detecção de ameaças, a gente hoje tem várias soluções inerentes a isso, na parte de detecção de ameaças. Mas a IA, ela pode ser aliada. Por quê? Porque com base no que eu tenho, se eu tenho lá um IPS, um IDS, um WAFE, eu posso poder aliar o que eu já tenho, aplicada a uma solução de IA, para que ela possa ser mais eficiente e mais rápida na tomada de decisão, na execução. Ponto. E isso é na detecção de ameaças. Na parte de automação de tarefas, aqui especificamente, eu posso usar a IA para poder criar uma situação que seja rotineira. Por exemplo, é fundamental que um especialista em cibersegurança atualize o sistema. Segundo a WASP, mais de 80% dos ataques hoje de códigos de malware que acontecem nas empresas é porque existe algo que não está atualizado. Né? É um servidor web que está desatualizado, né? É lá o Windows Update lá que não funcionou a atualização, que não fez a atualização lá do SMB. Né? Então, a maioria explora situações já vulneráveis em que a maioria dos profissionais de segurança não tem a rotina de atualizar. E isso tem que ser todos os dias. Todos os dias tem atualizações, independente do sistema em que você usa. Né? Independente, tem que atualizar. Por quê? Porque isso, né, ao longo do tempo, vai encontrando vulnerabilidades, códigos vão sendo estudados, 0 days vão sendo surgindo e a gente precisa estar atento. Bom, a IA pode ajudar aqui, tá? Mas na análise de dados, esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque eu tenho um grande relatório, por exemplo, análise de log. Né? É uma grande massa de informações, dependendo da forma como você faz. Né? E aí eu gasto um tempo muito grande para poder analisar o log, para mim tomar uma decisão, para mim gerar um dashboard, para mim entender se é crítico, para mim entender se essa ameaça ela é uma ameaça velada, para mim entender se ela é uma ameaça mais tranquila, que eu posso deixar em segundo plano. Ou seja, eu faço análise, né, eu faço análise de criticidade para mim tomar uma decisão. E aqui a IA pode te ajudar. Por quê? Porque ela pode te dar isso numa velocidade interessante. E isso, para quem é gestor, no meu caso, é algo fundamental. Né? Eu que sou gestor, eu preciso de números para mim tomar a decisão. Esse é um ponto fundamental. Mas, né, a gente pode ainda aprofundar tecnicamente.
E aprofundar tecnicamente significa, por exemplo, na parte de detecção de phishing. Phishing, né, que é a minha pescaria, eu lanço a rede, né, e o que cair é o peixe, né, assim, e eu posso fazer isso, só que, né, como então que eu posso analisar um phishing? Eu tenho várias soluções de mercado hoje que faz isso, e várias soluções com inteligência artificial. Mas eu também posso usar a inteligência artificial para me gerar uma cultura dentro da minha empresa, para mim poder ter uma campanha de phishing. Eu posso, então, com a parte de malware, né, utilizar a inteligência artificial, né, para levar para uma sandbox e analisar esse malware para ver como que ele funciona, né, e tomar uma decisão mais inerente em relação àquele malware, né? Então, existem essas soluções hoje de mercado que a gente consegue atuar. E na parte de análise com relação às redes sociais? Essa a gente precisa, porque o monitoramento das redes sociais tem que ser o quê? Constante, né? Inclusive, o canal do Duncan Rodolph, que é um americano especificamente, ele usa hoje, né, uma ferramenta muito conhecida, que é o N8N, para poder fazer automação para análise, para ver o que a pessoa está falando da minha empresa, o que a pessoa está falando, se ela tem um comentário maldoso, se ali existe uma situação que eu preciso, né, atuar com maior velocidade. Então, depois, se vocês quiserem, pode seguir o canal dele lá, não estou fazendo nenhum merchan para ele, né, especificamente, que vocês vão ver, inclusive, tem muitas dicas lá que eu uso, né, para que eu possa também trabalhar nas minhas automações. Bom, então isso, tá? É uma situação que nós temos que analisar de uma forma mais tranquila, porque cabe a nós, tomar uma aguinha aqui, cabe a nós, profissionais e cidadãos, trabalharmos juntos para aproveitar os benefícios que a IA tem, tá? Para nos ajudar. Então aqui eu trouxe só uma ponta do iceberg, até por conta do meu time aqui. Agora vamos entender a ameaça. A gente viu como ela pode ser aliada. E como ela pode ser amiga? Desculpe, e como ela pode ser inimiga? Aqui eu trouxe 3 exemplos, tá? O primeiro deles, que é a parte do lado sombrio, né? O primeiro deles é o ataque cibernético. Hoje, tá, um hacker, né, eu trouxe aqui até um diagrama aqui, ficou ruim, mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Um hacker hoje, um hacker antes, tá? Antigamente, ele demorava em torno de 6 meses para estudar uma vulnerabilidade, criar o código malicioso, explorar isso, tá? Isso gera isso quando ele lança o mercado é o 0 day. Antigamente era assim. Hoje com IA esse tempo gera em minutos, tá? Então o hacker hoje ele pega aqui, gera no modelo, tá? Esse modelo ele faz uma análise, tá? Ele pega essa análise, ele joga no scanner, faz a varredura da rede, encontra as vulnerabilidades, devolve, gera o exploit, explora com o exploit, tem sucesso, os dados estão vazados. É simples. Só que isso hoje, né, eu não faço mais em meses. Eu faço em minutos ou horas, tá? Eu não. O criminoso. Tá? Bom, o segundo é o seguinte. Deepfakes. A deepfake hoje é um problema, tá? Porque ela está cada vez mais sofisticada, tá? Como ela está cada vez mais sofisticada, isso é um grande problema para quem? Para os bancos. Por quê? Eu tenho, inclusive, amigos que trabalham com bancos, e isso é um problema crítico na área financeira. Totalmente crítico, tá? E aí, nesse sentido, tá? É algo que a gente tem que tomar bastante cuidado com as deepfakes, principalmente no ano que vem. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês. Certamente vocês já viram esse vídeo em algum lugar, né? Esse é o ator, não sei se vocês sabem, mas esse é o ator Miles Fishing, né? E aí ele faz essa brincadeira, né, com o Tom Cruise, né? Quem de vocês falaria que esse não é o Tom Cruise? Mas esse não é o Tom Cruise. Esse é o Miles Fishing,
tá? Esse é o Miley Fish. Bom, aqui é interessante porque o que acontece? Esse não é um vídeo atual, tá? Esse é um vídeo que ele deve ter mais ou menos uns 4 anos. Mais ou menos, tá? E lá eu já tinha o quê? Uma capacidade de mostrar para você, né, o quanto que isso é poderoso. Essa questão do deepfake. Né, é claro que hoje, né, ele usa isso, né, o Tom Cruise, né, já convidou ele para várias ações. É claro que a semelhança dele com o Tom Cruise também ajuda bastante no deepfake. Mas vocês podem seguir ele depois aí, chama Miley Fish, tá? E tem aí ele nas redes sociais. O outro exemplo que eu trago aqui para vocês, né, com certeza vocês também já viram ele, que é o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, também um vídeo bem no comecinho da guerra, tá? Então, bem no comecinho da guerra, foi soltado esse deepfake, onde ele está falando o seguinte, ele está falando para os soldados ucranianos, né, se renderem, porque a Ucrânia está se rendendo. Então, e isso estava chegando no front, lá na ponta. E muitos soldados o quê? Se renderam. Muitos soldados morreram, né? E isso foi um problema. Ele teve que se retratar, foi um grande problema, né? Então, mas entenda que dá para perceber, esse já não foi muito bem feito. Dá para perceber que é um deepfake, tá? Bom, um outro exemplo, aqui, aí esse, né, já é terceiro lado sombrio da inteligência artificial, é com relação à invasão de privacidade. Eu trouxe 2 casos, um mais recente e um mais antigo, tá? O mais recente foi esse vazamento da Forbes. Então, aqui na Forbes, foi esse ano, né? Não dá para ver direito aqui, mas foram 16 milhões de contas no Facebook, do Twitter, do Instagram, que foram vazadas em junho desse ano, tá? Com senhas e tudo mais. Isso foi um problema, né, para essas grandes que sofreram aí algumas sanções em alguns países. Então, pode ser que o meu, o seu, pode ter sido vazado. E o outro mais antigo, tá? Da Cambridge. Eu acho que vocês vão se lembrar, onde houve aí um acesso indevido a mais de 50 milhões de perfis no Facebook, lá nos Estados Unidos, ao qual eles usaram essas informações para a primeira campanha do Donald Trump. E ele foi eleito. Né? E essa empresa teve que pagar não sei quantos milhões de dólares de indenizações depois. Então, eu estou trazendo para vocês 3 situações. Tá? Tomem muito cuidado o ano que vem. Né? O ano que vem é época de eleição e a gente pode sofrer, com certeza vamos sofrer com isso. Bom, eu trago aqui uma situação de um cara, e eu trago 3 títulos para vocês, do Kevin Mitnick. Para quem não conhece, o Kevin Mitnick, né, ele foi um hacker, né, ali na década de 70, 80, né, e ele fez um grande estrago nos Estados Unidos ali. Depois ele foi preso, obviamente. Depois dele ser preso, ele foi contratado pelo FBI, né? E depois de hoje, né, ele atua como na parte de consultor em segurança cibernética. E aqui eu queria trazer um trecho de um livro dele, que ele fala o seguinte: a proteção para os ataques envolve o treinamento nas políticas e procedimentos. Mas também é provavelmente mais importante um programa constante de conscientização. Mas importante um programa constante de conscientização. Algumas autoridades recomendam que 40% do orçamento, ele disse, 40% do orçamento, tá, geral que é investido em segurança nas empresas, seja aplicada no treinamento da conscientização das pessoas. O que ele quer dizer com isso? Você tem uma empresa, você precisa ir comprar firewall, você precisa comprar endpoints, você precisa comprar, né, servidores, você precisa comprar cota em nuvem, etc, etc. Você vai gastar milhões.
Do que você vai gastar em segurança, 40% tem que ser aplicado em quê? Em conscientização das pessoas. Por quê? Porque o elo mais fraco somos nós. As pessoas são o elo mais fraco em todas as empresas, em toda a cadeia. Eu trabalho, eu trabalho com segurança da informação, né, há mais ou menos 15 anos. Em todos os lugares que eu vou, o grande problema é as pessoas que não tomam conta. É uma pessoa que achou um pendrive na rua e vem espetar onde? Na minha empresa. Não é assim que funciona, né? Bom, mas é claro, né, existem métodos. Aqui, pessoal, né, e aí eu vou finalizando, né, eu trago aqui para a gente 3 pensamentos que eu acho que é extremamente importante quando a gente trabalha com a inteligência artificial aliada à cibersegurança. Bom, o primeiro é o seguinte, a expertise humana, tá? A expertise humana é o seguinte, a IA pode complementar, mas não substituir a perícia e o julgamento humano na cibersegurança. Ela é uma ferramenta, ela não é uma substituta. Esse é um ponto. Responsabilidade compartilhada. O uso eficaz da IA na cibersegurança exige uma colaboração constante entre humanos e máquinas. Não dá para você culpar a IA por um erro que é seu. Não dá. Por quê? Porque se a IA foi treinada, ela foi treinada, né, diante de uma situação que você projetou. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Segundo, vigilância contínua. Mesmo com a IA, é fundamental manter uma vigilância constante e estar preparado para as novas ameaças. Eu sempre falo que a cibersegurança existe um segredo para ela. Qual que é o segredo para ela? Duvide. Duvide de tudo. Não confie. Zero trust. Nunca confie. Tá? Bom, e é claro, né, eu não posso aqui, né, deixar de presentear vocês por estarem aqui, né, especificamente. Ele vai direcionar para vocês para o Gemini, que é a IA que eu gerei um sorteio, né, aleatório, onde a gente vai, né, dar uma premiação. Que premiação é essa? Né, é uma surpresa, basta você escanear aí o QR Code, né, e vocês vão descobrir aí essa surpresa maravilhosa que eu preparei para vocês, né? Beleza? Todo mundo escaneou? Beleza aí? Nada? Continuou? Nada? Nada, nada, nada? Nada, nada? Mas a pergunta é, por que confiar numa pessoa que te deu um prêmio e acabou de fazer uma palestra de segurança cibernética? Tomem cuidado, né? Poderia ser uma ameaça, dessa vez não foi uma ameaça, mas você já poderia estar com o celular totalmente comprometido nesse exato momento. Esses não, esses é verdadeiro, mas se você não quiser confiar, não quiser ler o QR Code, não tem problema, né? Basta digitar, me seguir nas redes sociais, facebook.com, SMS Stephanie, lembrando que não é uma loira linda de olhos azuis, né? Esse bigodão que vos fala aqui agora, né? Instagram.com, SMS e o LinkedIn, né? linkedin.com/in/SMS, né? Stephanie. Tudo junto, bem simples, tá? E muito obrigado.